A Rádio Internacional do Egito apresenta opiniões sobre Camões. Programa especial por esta ocasião de 500 anos do nascimento de Camões, produzido por Mohamed El Kamel, Luís Vaz de Camões. Queridas e queridos amigos da comunidade lusófona no mundo inteiro, no dia 10 de junho de cada ano, a República de Portugal comemora o seu Dia Nacional, que marca a data do falecimento do pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A data foi escolhida em homenagem à figura mais ilustre de todos os tempos da história de Portugal e do mundo lusófono. Este ano de 2024 é também um ano importante na medida em que testemunha o evento extraordinário da celebração do nascimento de Camões. Por esta ocasião histórica e como contributo da Rádio Internacional do Egito para esta celebração excepcional, temos a honra de lançar este programa especial no qual vamos ouvir opiniões ilustres de figuras lusófonas sobre o pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Na edição de hoje, temos o gosto de ouvir uma figura de alto nível. Ana Maria Marinovich, professora de Língua e Cultura Portuguesa, tradutora e investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa. Traduziu autores como Eduardo Lourenço, Padre António Vieira, Nuno Júdice, João Morgado e Luís Vaz de Camões. Traduziu os Lusíadas para sérvio. Temos a maior honra de poder contar com a sua participação neste dia tão especial. Gostaríamos de começar por lhe pedir que nos fale mais acerca da importância deste evento para a comunidade lusófona. Ora, muito bom dia a todos. Agradeço o convite por participar nesta grande celebração dos 500 anos do nascimento de Camões, que também são os 500 anos da morte de Vasco da Gama, que é importante não só por ser uma grande personagem histórica, navegador, conquistador, como quisermos, mas também como o narrador e a personagem principal dos Lusíadas. Primeiramente, permite-me apresentar-me. O meu nome é Ana Maria Marinovich, sou doutorada em Linguística pela Universidade de Lisboa, sou professora de Língua e Cultura Portuguesa e tradutora dos Lusíadas para sérvio. Agora vou falar sobre Camões, sobre a influência deste autor e a sua importância no mundo lusófono. Para a cultura lusófona e para os portugueses em particular, Luís Vaz de Camões é um nome importantíssimo porque criou uma específica identidade nacional, cultural, espiritual e linguística portuguesa, que criando uma grande epopeia queria demonstrar que não só o povo português tinha muito a mostrar e tinha uma missão muito particular na cultura e no mapa do mundo daquela época, mas também queria demonstrar que a língua portuguesa está no mesmo nível que o latino e o grego, que na altura tinham sido consideradas línguas de erudição, de cultura, de educação. Ao
colocar os portugueses no mesmo patamar onde estavam já situados os deuses e semideuses e heróis latinos e gregos, ele queria demonstrar que os heróis portugueses, os reis, os padres, o povo, tinham uma missão particular por cumprir e que eles eram igualmente grandes que o Alexandre, que o Trajano, que os heróis das épocas anteriores. Esta obra, sobretudo a obra épica de Camões, tinha uma mensagem particular a transmitir, que é, de facto, que os portugueses não só tinham um passado glorioso, mas que são merecedores de serem eles a abrirem novos caminhos, novos conhecimentos, novas ciências em termos de cartografia, de geografia, de antropologia. Eles são os portadores do caminho que abriu muitos cruzamentos culturais, muita troca de saberes, bens, pessoas, e também podemos considerar Camões como uma figura importante no início da globalização. Agora, quando começamos a falar na globalização, pensamos logo no capitalismo, nas grandes políticas, nas grandes corporações, mas não é essa globalização em que quer Camões falar. É uma globalização mais aberta, mais positiva, a de nos conhecermos melhor, a de dialogarmos uns com os outros, e acho que por isso esta obra tem muito a dizer ao mundo. Camões fala-nos também dos valores humanos universais, como a honra, a glória, a eternidade, a posição do homem no mundo, o destino, a predestinação, se existe o livre-arbítrio e por aí fora. Portanto, vale a pena ler os Lusíadas, vale a pena ler as obras de Camões. Passando para a segunda pergunta, Camões é o pai da língua portuguesa e o ícone de cultura há 500 anos. Pois, a primeira associação que nos surge é que a língua portuguesa é, de facto, a língua de Camões. Naturalmente, falava-se português antes dele, mas foi ele que lhe deu a dignidade, a estrutura, que descobriu a beleza e a riqueza linguística e literária e lexical que a língua portuguesa tem hoje. Por isso, não estranha que o Instituto Camões, o Instituto de Cooperação e Língua, leva especificamente o seu nome. Lendo a obra lírica e épica de Camões, os leitores notam metáforas, alegorias, alusões, muitas outras figuras de estilo que até então eram reconhecidas muito mais facilmente no latim e no grego antigo, mas nós conseguimos ler muita intertextualidade, não só com os poetas clássicos, Virgílio, Homero e outros, como também o diálogo com outros poetas renascentistas do seu tempo, com a mitologia, com a poesia, com tantas outras ciências e artes populares no seu tempo. Não estranha que Camões é comparado a Shakespeare, a Homero, a Virgílio e a muitos outros poetas. Após a sua morte, foi chamado de Príncipe de Poetas, e os Lusíadas, pouco depois da sua morte, foram traduzidos para o espanhol. Mas depois surgiu um período em que Camões caiu numa espécie de esquecimento, até mais ou menos 1880, quando ao então Presidente da República Portuguesa, Teófilo Braga, coube a honra de organizar um evento na ocasião dos 300 anos da morte de Camões. Precisamente graças a Teófilo Braga e à Primeira República Portuguesa, temos o feriado nacional português, 10 de junho, que comemora o Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas.
a obra de Camões continua a ser muito lida, muito interpretada, e ela, sem dúvida, influenciou, sobretudo, Fernando Pessoa, que na sua obra A Mensagem transmite uma mensagem particular do povo português, uma missão, um caráter messiânico da existência do povo português no mundo. É uma obra de teor patriótico e nacionalista, mas quando aqui dizemos nacionalista, não pensamos em discriminação, em chauvinismo, em ódio relativamente aos outros povos, é um elevado patriotismo, digamos assim. E em prosa dos nossos dias, devemos mencionar um romance histórico de um grande escritor que se chama João Morgado, que escreveu o livro do Império. O livro do Império é um livro que trata não só da decadência, da corrupção, da decomposição de um grande império português, como nos apresenta Luís de Camões como um ser humano vivo com todos os seus defeitos, virtudes, dores, doenças, tristezas, dúvidas, desilusões, comportamentos não muito aceitáveis, a vida amorosa muito tormentosa, pouco moral para os padrões da época, mas conhecendo Luís de Camões tal como foi, isso não desvaloriza a sua obra, não nos fala em que os Lusíadas eram uma obra menor, não, pelo contrário. Ele, com todos os seus defeitos e virtudes, foi um ser humano e um grande herói, ao mesmo tempo que não era santo nenhum, mas que, mesmo assim, criou uma obra muito valiosa e muito importante. No Brasil também há poetas que, influenciados por Camões, queriam escrever epopeias locais sobre acontecimentos importantes para a história do Brasil. A terceira pergunta está muito estreitamente ligada a esta. A influência de Camões não se limitou só à poesia. Se posso falar mais sobre isso, claro. O pensamento de Camões, que se insere muito claramente no padrão de pensamento renascentista, não é um pensamento dogmático. É um pensamento livre, que questiona, que quer saber, que quer abrir outras perspectivas, que por isso influenciou a prosa, poesia, a filosofia, a forma de pensar, a forma de difundir os conhecimentos, e a marca que Camões deixou na cultura portuguesa é indelével e inspira muitos artistas, muitos pintores, muitos outros escritores, mas entretanto eu mencionaria aqui a música. Não é possível falar em fado, que faz parte da lista do património cultural da Unesco, sem falar em autores e cantores que cantavam poemas de Camões que eram musicados. Portanto, até aqui, no fado, que é uma coisa, um género musical tipicamente português, nota-se a marca que Camões nos deixou. Agora, passando para a quarta pergunta, quem podemos considerar o novo Camões e porquê? Em primeiro lugar, surge-me aqui o nome de Fernando Pessoa e da sua obra Mensagem. Os dois são poetas importantíssimos, se não os mais conhecidos fora das fronteiras de Portugal. Tanto os Lusíadas quanto a Mensagem transmitem uma ideia de que o povo português é muito particular, é único, que abriu novos caminhos, que navegou por mares nunca antes navegados e que a nossa história, a mitologia, o imaginário coletivo, a consciência coletiva e tudo aquilo que nós somos, que nós vivemos, somos graças ao passado e ao legado que temos. As duas obras têm o caráter missionário, messiânico, místico, mitológico, e se Camões
começou a construir uma epopeia. A mensagem de Fernando Pessoa a torna redonda e completa. Em prosa, sem dúvida, devo mencionar Padre António Vieira, que se Camões é o príncipe dos poetas, o Padre António Vieira é o imperador da língua portuguesa. Os dois cultivaram e sofisticaram a língua portuguesa e a expressão, as palavras e a pluralidade dos significados de tal forma que hoje temos a língua portuguesa tal como ela é, com muitas camadas, muito multifacetada, muito diversa, muito rica, muito profunda, e também em termos ideológicos. Não podemos esquecer a glorificação dos mitos, do passado nacional, a mencionar o papel que o povo português desenvolveu não só na época dos grandes descobrimentos e depois, não só na época do Império, mas como continua a desenvolver agora. Relativamente à celebração deste evento em Portugal e às atividades, eu não posso dizer muito, porque estou certa que existem numerosas iniciativas em termos de conferências, eventos, atividades com estudantes e etc. Agora eu posso falar um pouco sobre como é que este evento vai ser celebrado na Sérvia. Eu própria tenciono organizar uma palestra na Faculdade de Filologia da Universidade de Belgrado, em que eu vou apresentar a minha tradução dos Lusíadas para a língua sérvia a estudantes universitários, não só, mas principalmente a eles, onde lhes vou falar tanto na importância de Camões quanto na importância de Vasco da Gama. Para não esquecermos, os Lusíadas falam sobre a epopeia de Vasco da Gama e a sua odisseia pelos caminhos nunca dantes abertos e pelos mares nunca dantes navegados. Também vou mencionar o Festival das Literaturas Lusófonas, o Zoolivro, que vai ser organizado pela editora Tigo e Estampa, na Biblioteca Nacional da Sérvia, no mês de maio, em que também haverá atividades relativamente a Camões. Não posso revelar agora muito, que isso fique uma pequena surpresa e que fique um pouco misterioso, tal como o nosso Camões merece. Sobre as obras de Camões no teatro, cinema, telenovelas, etc., eu neste momento vou concentrar-me num documentário biográfico e educativo da RTP que se chama Quem és tu, Luís Vaz? O documentário contém depoimentos de historiadores, professores universitários, investigadores e muitas outras pessoas da vida pública portuguesa importantes que vão tentar responder quem foi, como viveu, onde estudou e que legado deixou Luís de Camões. Por outro lado, temos aqui para mencionar uma obra para crianças que se chama Barbie Ruivo, o meu primeiro Camões, escrito por Manuel Alegre e brilhantemente ilustrado por André Letria, que numa linguagem simples e acessível explica porque que é importante a vida e a obra deste grande poeta e porque é necessário ler a sua poesia hoje em dia. Sétima pergunta: que mensagem poderia dar-nos sobre Camões nesta celebração e que mensagem para as gerações modernas e sobre a homenagem dos ícones de cultura? Camões é um poeta de valor universal que, sobretudo para os portugueses, tem essa indicação muito forte, muito importante, de criar uma identidade nacional, uma consciência de quem somos, de quem fomos, de quem seremos, e fala-nos de valores universais, humanos, sobre
a glória, a honra, como viver uma vida para servir à pátria, aos outros, fala-nos do amor da pátria, do amor pelo próximo, do sacrifício, do plano individual, do plano coletivo, de muitos, muitos valores. E estes jovens de hoje que estão rodeados das novas tecnologias, das redes sociais, dos telemóveis, dos computadores, talvez não estudem o suficiente a obra de Camões. Talvez o estudem só para passar numa prova, para ter uma boa nota, para realizar um exame. Talvez não se concentrem demasiado naquilo que realmente importa. Muitos nem sequer o leem, porque é uma obra muito vasta, porque tem mais de 8.000 versos, porque é uma linguagem arcaica, antiga, que não dialoga com eles, porque há muitas referências à mitologia e ninguém mais estuda mitologia. Não, isto tudo são desculpas. Eu diria, desculpem-me a palavra, desculpas esfarrapadas, que não permitem, de facto, a este jovem conhecer como deve ser a obra de Camões. Ler os Lusíadas ensina-nos a ter paciência, a prestar atenção nos pormenores, a saber a história, a saber que não somos nós que estamos no centro do mundo e do centro de todas as atenções, que nem tudo é instantâneo, que devemos fazer um esforço, que devemos sacrificar-nos, que devemos saber que gerações e gerações que viviam nos séculos e séculos anteriores deixaram algum legado, viveram algumas experiências que nos podem ser úteis, que desenvolveram uma língua, uma cultura, um património cultural, um sistema de experiências que nós todos partilhamos. E mesmo estes jovens de hoje podem e devem, utilizando estas novas tecnologias, também construir um futuro melhor, serem melhores pessoas, serem melhores cientistas, não sei, mas podem eles também ser criativos e navegar por mares nunca antes navegados e criar algo, deixar uma marca, deixar algo memorável. E a última pergunta, para terminar com alguns versos de Camões, eu vou ler a última estrofe dos Lusíadas. Ou fazendo que, mais que a de Medusa, a vista vossa tema o monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trudante. A minha já estimada e leda musa, fico que em todo o mundo de vós cante, de sorte que de Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Eu escolhi esta estrofe porque se nos primeiros versos, nas primeiras estrofes dos Lusíadas, o poeta pede a sua musa para lhe dar inspiração para ele cantar uma epopeia igual ou melhor que aquela de Alexandre e do Trajano e melhor que a dos gregos e dos troianos. Parece que essa missão do poeta foi conseguida aqui, que o povo português teve o seu papel e que vai continuar a ter, e desejamos que esse futuro seja brilhante. Eu agradeceria o seu convite mais uma vez, aqui terminaria e muito obrigada. E no fim de mais uma edição, e desta vez tão especial, resta-nos agradecer de coração Ana Maria Marinovich, professora de Língua e Cultura Portuguesa, tradutora e investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa. Traduziu autores como Eduardo Lourenço, Padre António Vieira, Nuno Júdice, João Morgado e Luís Vaz de Camões. Traduziu os Lusíadas para sérvio. Voltaremos com novo horário e nova edição e com mais figuras entrevistadas e opiniões sobre Camões. Volte connosco.